e fala também sobre a demissão de Rui Costa no São Paulo. Quanto é que o tricolor vai pagar ao executivo de futebol? Preciso falar ainda sobre o São Paulo, que ouviu mais um não de um time alemão. Que história é essa de que Lemina pode trocar o Galatasaray pelo São Paulo? Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo demitiu o Rui Costa. Decisão foi tomada pelo presidente Arrim Assis nesse sábado, poucos dias depois da reapresentação do elenco. Rui Costa vem sendo alvo de pressão há bastante tempo e eu quero trazer uma informação exclusiva. O tricolor, que passa por enormes dificuldades financeiras, vai precisar desembolsar perto de R$1 milhão com a dispensa do seu executivo, o funcionário mais antigo, a única pessoa importante da era Júlio Casares que seguia empregada no São Paulo. O Rui Costa tinha direito a um salário de R$150 mil mensais. Como ele tinha contrato até dezembro e o seu contrato prevê o pagamento dos salários até o fim, o tricolor vai ter de desembolsar R$900 mil pelos 6 meses finais, mais alguns dias desse mês de junho. Importante contar que o Rui Costa queima seu filme dentro e fora do São Paulo depois de dispensar o Hernan Crespo e contratar o Roger Machado. Decisão das mais equivocadas. Roger Machado durou 2 meses e a partir daí a pressão pela demissão do Rui Costa se tornou insustentável. Rafinha segue como gerente esportivo, embora esteja comentando jogos da Copa pela Globo. São Paulo estuda alternativas para saber quem vai ocupar o cargo de executivo de futebol do clube. E o São Paulo ouviu mais um não do Hoffenheim na tentativa da contratação do zagueiro Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, tratado pelo Rui Costa, o executivo do futebol de São Paulo, como um cara com tanto potencial, mas tanto potencial, que pode vir a ser um novo Jeromel. Jeromel, vocês vão lembrar, zagueiro que fez história com a camisa do Grêmio e também da seleção brasileira. Pois bem, o tricolor já fez 2 propostas ao Hoffenheim, as 2 de empréstimo. As 2 ofertas foram recusadas. No primeiro momento, São Paulo queria ter o Arthur Chaves até junho do ano que vem, o Hoffenheim recusou. São Paulo sugeriu um empréstimo até dezembro, nova recusa. A questão nem é o tempo, e sim a questão financeira. O Hoffenheim exige uma compensação financeira para liberá-lo e também gostaria de atrelar esse empréstimo a uma obrigação de compra em caso de metas alcançadas. O São Paulo tem muita vontade de contar com o atleta, mas tem afirmado ao time alemão que não tem dinheiro para fazer um investimento nesse momento. As tratativas não estão encerradas, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Se pintar qualquer novidade sobre o tema eu conto para vocês. Só para completar o noticiário São Paulino, registrar que João Pedro, goleiro, e Isaac, zagueiro, estão integrados de maneira definitiva ao elenco do tricolor. O João Pedro ganhou a posição do Young e se tornou o 3º goleiro do São Paulo, enquanto o Isaac vai ser testado nas próximas semanas. O São Paulo pode contratar Lemina. Você deve conhecer esse jogador, volante do Gabão, 32 anos de idade, titular absoluto do Galatasaray, um dos principais, se não o principal hoje, time do futebol turco. O atleta foi campeão nacional e titular em grande parte do ano. Foram 41 jogos, 3 gols e 2 assistências. Desses 41 jogos ele só foi reserva em 9. Havia sido comprado do Wolverhampton por 2,5 milhões de euros. Como eu disse, tem mais um ano de contrato, ou seja, para sair agora haveria a necessidade de uma compensação financeira. O salário dele na Turquia é de R$1,5 milhão. Pois bem, o jornalista Rafael Emiliano afirma que o São Paulo entrou na disputa pelo Lemina. Lemina teria tratativas com o Atlético Mineiro, essas conversas acabaram sendo encerradas. A partir daí, com a vontade do Lemina em atuar no Brasil, a coisa poderia avançar muito em breve. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do São Paulo que toca o departamento de futebol. Ainda não obtive resposta. De qualquer forma, uma outra pessoa próxima a esse dirigente assegurou que se houver qualquer necessidade de compra dos direitos econômicos do atleta, essa hipótese está completamente descartada, não há dinheiro. E mais do que isso, pagar salário próximo a R$1,5 milhão por mês hoje também não faz parte da realidade tricolor. Se eu fosse torcedor do São Paulo, não criaria expectativas em relação a esse nome. Você gosta? Entende que vale a pena um esforço financeiro para contratar um jogador desse tamanho? Use o espaço para comentar e opina. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre Cavani livre no mercado. Centroavante uruguaio de 39 anos, de acordo com a TIC Sports,
uma das emissoras mais respeitadas do futebol argentino, está de saída do Boca, rescisão de contrato de forma amigável, para que o Cavani possa buscar um novo clube. Temporada do uruguaio bastante negativa, só 2 jogos, o último deles em 20 de fevereiro, embora currículo absolutamente gigante, com passagens por PSG, Manchester United, Valência, entre outros. Está no Boca Juniors desde 2023. Pela seleção uruguaia, 136 partidas e 58 gols marcados. No Boca, sua melhor temporada foi a de 2024, com 39 jogos, 20 gols e 2 assistências. Chegaram a especular a possibilidade de o Cavani virar reforço do Vasco. Me parece algo meio precipitado, até porque a notícia acabou de chegar ao Brasil. Será que já teria havido tempo para que os clubes brasileiros soubessem e fossem atrás? De qualquer forma, estou atrás de mais novidades sobre o tema. Cavani é sempre uma ótima pauta e eu gostaria de vê-lo no Brasil. Gostaria também de saber a sua opinião. Uso o espaço para comentário e registro o que você pensa. Beleza? Bora terminar o vídeo para falar sobre lista de dispensáveis no São Paulo. Tricolor não vai anunciar de forma pública, mas criou uma relação interna programando ou permitindo que empresários de 5 atletas procurem clubes para esses jogadores. São Paulo não conta para o segundo semestre com o goleiro Yang, com o lateral direito Cédric Soares, com o zagueiro Matheus Belém, com o volante Luan e com o atacante Paulinho. 3 atletas da base, que podem até ser negociados por empréstimo para que ganhem mais minutos, 2 jogadores mais veteranos, que custam dinheiro e estão fora dos planos de Dorival Júnior. O caso mais grave é do Luan, que tem contrato até dezembro. Desde o início do ano, o São Paulo tenta encontrar clubes para o atleta. Chegou a oferecê-lo, por exemplo, para o Mirassol, mas o Luan tem recusado ofertas para deixar o São Paulo. Em relação a Cédric Soares, lateral contratado como uma boa opção, alguém que já havia jogado no Arsenal, mas que com a camisa do tricolor nunca conseguiu progredir. Pelo contrário, e tem salário relativamente alto, na casa dos 400 mil mensais. Se encontrar interessados para toda essa galera, o São Paulo vai ultrapassar a economia de R$1 milhão por mês. Parece pouco, mas para um clube que tem enormes problemas financeiros, qualquer ajuda é super bem-vinda. Antes de encerrar o vídeo, só contar que o Tricolor fez uma nova oferta para a contratação de Arthur Chaves, zagueiro brasileiro de 24 anos de idade que pertence ao Hoffenheim. O Tricolor está tentando convencer o Hoffenheim a emprestá-lo até dezembro, garantindo uma enorme visibilidade ao atleta e também a possibilidade de compra no fim do ano. Qualquer novidade sobre o tema eu conto para vocês. Não esqueçam de deixar like e se inscrever no canal. Assim que pintar novidade eu conto para vocês. Tchau, tchau! Lautaro Dias pode deixar o Santos, para alegria de santistas e cruzeirenses. O atacante é pretendido pelo Racing, que teve recentemente a contratação de Juan Pablo Vojvoda. Quero registrar que, com a camisa do Peixe na atual temporada, Lautaro tem 19 jogos e só 1 gol marcado. Foi titular em 6 dos 19 jogos, ou seja, em 13 começou na condição de reserva. Caso a negociação com o Racing avance, o Santos se livra de pagar os salários do Lautaro e o Cruzeiro cria a expectativa de vendê-lo para o futebol argentino, porque imaginar que o Lautaro seja comprado pelo Santos hoje parece algo fora da realidade. O que você pensa sobre Lautaro Dias? Injustiçado? Grosso? Perna de pau? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o River Plate quer devolver Matias Vinha. Na Argentina chegaram a cravar que ele não joga mais pelo River Plate e a partir de 1º de julho se torna atleta do Flamengo. O rubro-negro correu para dizer que não é bem assim. O empréstimo com o River termina em dezembro e para devolvê-lo ele precisa da autorização do Flamengo, o que não aconteceu. O Flamengo disse, tudo bem, você quer devolver? Então assume os salários dele até o fim da temporada ou encontre outro clube que pague os 100% dos vencimentos do atleta uruguaio. Matias Vinha, que integra a seleção uruguaia na Copa do Mundo, a opção de compra lá no River Plate se tornaria obrigação se ele disputasse 50% dos jogos ao longo da temporada. Obrigação de compra de $5 milhões. Só para completar, registrar que Flamengo e empresário não tem o Flamengo e o empresário do jogador não tem a intenção de devolução para o Fla, tá? Então a gente precisa guardar cenas dos próximos capítulos para entender o que será do jogador, que enquanto atleta do Palmeiras era excelente opção no mercado, mas que pelo Flamengo e também no River Plate acabou perdendo espaço e não conseguiu ser mais uma boa opção. Caberia no seu time? Esse talvez bem mais interessante do que o Lautaro, certo?
E acabou a novela sobre o futuro de Lucas Fasson, zagueiro de 25 anos de idade, que era pretendido por Corinthians, Botafogo, Vasco, entre outros. Chegaram a especular que ele poderia voltar para o São Paulo, você sabe, o atleta foi formado no Tricolor, passou pelo Atlético Paranaense antes de ser negociado com o Lokomotiv Moscou. O fato de o Fasson ter contrato com o Lokomotiv somente até o fim desse mês tornou ele bastante interessante. Atleta de 25 anos de idade, ótimos números, muita capacidade física. E a novidade vem agora. O Fasson acabou por renovar seu contrato no Lokomotiv Moscou. Cheguei a contar para vocês na semana passada, depois de conversar com um dos representantes do atleta, jogador que é vinculado a Juliano Bertolucci, que o Fasson tinha a ideia de continuar, até porque seu salário na Rússia é superior a R$1 milhão por mês e ele tinha a perspectiva de ganhar mais. Todos os clubes brasileiros que o procuraram estavam dispostos a gastar menos de R$1 milhão. E diante disso, o Fasson decidiu permanecer na Rússia com um salário ainda maior, fim dessa especulação envolvendo o atleta. Bora te atualizar sobre seleção brasileira, especificamente sobre Casemiro. Será que ele foi uma das grandes vítimas do empate ruim do Brasil contra Marrocos na estreia da Copa do Mundo? Importante contar que o Ibanez já está descartado, foi titular na lateral direito e perdeu a posição para o Danilo. Casemiro também corre risco, até porque ele foi, entre os atletas de linha, aquele que menos percorreu quilômetros com a camisa da seleção brasileira. Alguns metros a menos, do que Fabinho, que entrou no seu lugar. Mas o número que mais chama atenção em relação a Casemiro diz respeito à velocidade. Ele se tornou o quarto atleta mais lento da Copa do Mundo, pelo menos entre os jogadores que já estiveram em campo. A média dele foi de 26,5 km por hora, sendo mais rápido apenas do que o Madibo do Catar, do que Larus Duarte do Cabo Verde e do que Ranki Khedira da Tunísia. E é exatamente pela falta de intensidade que o Casemiro deve perder ou pode perder sua condição de titular. Isso ainda é um grande mistério. A última e principal novidade sobre a seleção brasileira das últimas horas foi a volta de Neymar aos trabalhos em campo. Ele participou de parte da atividade com bola do treinamento da seleção nessa quarta-feira. Nessa quinta, atividade pela manhã, viagem para Filadélfia, onde Carlo Ancelotti e Gabriel Magalhães darão entrevista. O Brasil faz nessa sexta-feira jogo super importante contra o Haiti. Nicola, contra o Haiti sim, é porque é possível que a primeira colocação desse grupo seja decidida entre aqueles que fizerem mais gols no Haiti. Brasil e Marrocos, imagino eu, chegarão com a mesma pontuação no final dessa rodada, final da fase de grupo, 7 pontos para cada, e aí quem tiver feito mais gols no Haiti fica com a primeira colocação e na teoria foge de França e Espanha, só enfrentaria os dois favoritos ao título numa eventual decisão da Copa do Mundo. Agora falar sobre fenômeno de audiência. Argentina versus Argélia foi o primeiro jogo sem TV aberta dessa Copa do Mundo. E a Cazé TV alcançou 11 milhões e meio de aparelhos conectados no primeiro tempo de forma simultânea. Só atrás de Brasil versus Marrocos, com 12 milhões e 700 mil aparelhos. Esse, inclusive, é o recorde mundial numa transmissão de futebol na plataforma de streaming. No jogo da Argentina, eram 8,2 milhões de aparelhos ligados no apito inicial. Em 3 minutos, esse número já subiu para 9 milhões. Globo, Sport TV e GE TV alcançaram 49,9 milhões de pessoas com Brasil versus Marrocos. No total, foram 76,2 milhões de brasileiros acompanhando o jogo nas 15 principais regiões metropolitanas. Aí você está falando, mas 76 milhões e a Globo ficou só com 49,9? É que o SBT e a Cazé TV também levaram bastante gente, o que fez com que a Globo registrasse um decréscimo de 33% em relação à estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo passada contra a Sérvia.